Pessoal, o governo liga a máquina de propaganda e o IBGE canta a música. O Brasil vai bem, o desemprego está baixo, seu poder de compra aumentou. É o paraíso na Terra, segundo a de televisão. Agora vamos para o mundo real, o seu mundo. Aquele em que você vai ao supermercado, paga as contas e a matemática simplesmente não fecha. Você e eu. Nós sabemos que essa história bonita é uma farsa. A mentira é tão óbvia que até jornalistas da grande mídia, como Eduardo Oineg e Malu Gaspar, que não são nossos amigos, estão começando a admitir a verdade em voz alta. A casa está caindo para eles. É por isso que neste vídeo nós vamos desmascarar as 3 maiores mentiras da economia do governo Lula, usando as provas que nem a militância consegue ignorar. E vamos começar com a mentira mais cruel de todas, aquela que está silenciosamente destruindo o patrimônio e a paz da sua família. A primeira e maior mentira que eles te contam, todo santo dia, é que a economia está melhorando para o povo. Eles mostram um número de desemprego maquiado, mas escondem o que realmente importa, escondem a sua realidade. Então vamos aos fatos, pessoal. Não é opinião, é número. Dado número 1, direto da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, atingimos o maior nível de endividamento de famílias da história do Brasil. 8 em cada 10 famílias brasileiras estão com a corda no pescoço. Você ouviu direito, 80,2%. E piora. Olhe este outro dado, do próprio Banco Central do Brasil. Quase 30% da renda da sua família, precisamente 29,33%, já não é mais sua. Vai direto para pagar juros e dívidas. Também é o maior patamar da história. Eles não estão só te endividando, estão confiscando o seu futuro. E isso não é só dívida, é o nome sujo. Desde que o governo Lula voltou, mais de 11 milhões de brasileiros entraram na lista de negativados. 11 milhões de novos CPFs no Serasa. Pausa, respira fundo e pensa nesse número de novo. 11 milhões. É mais gente que a população do Uruguai e do Paraguai somadas. Mas se você acha que o estrago para por aí, na sua família, você ainda não entendeu a armadilha completa. Porque o plano deles só se completa quando eles quebram quem te dá o emprego. Agora, olhe para as empresas. Você que é pequeno empresário que gera emprego. A Serasa Experian avisa: 31% dos CNPJ ativos no Brasil estão inadimplentes, 1 em cada 3. É o maior patamar histórico, de novo. E o resultado disso? Em 2025, o Brasil bateu o recorde histórico de recuperações judiciais. 5.680 empresas pedindo socorro. Essa é a prosperidade deles. Famílias e empresas à beira da falência. Esses números recordes de dívida batem com a sua realidade? Você, como chefe de família ou pequeno empresário, sente isso no dia a dia? Deixe seu relato aqui nos comentários. Vamos mostrar ao sistema a verdadeira situação do Brasil. É um cenário desolador, eu sei, é revoltante. Mas agora vem a pergunta de R$1 milhão. Se a realidade é essa, como o governo consegue continuar vendendo a ilusão de que está tudo bem? Como eles fazem essa mágica contábil para maquiar os números e enganar até a imprensa? É exatamente esse truque que nós vamos desmascarar e seguir. O truque é simples, pessoal, e ao mesmo tempo genial na sua malandragem. É a segunda grande mentira que eles contam, a da tal responsabilidade fiscal. Para entender a fraude, imagine a cena comigo. Imagine que você quer passar no vestibular mais difícil do país, medicina. Você estuda o ano inteiro, se mata de estudar, vira à noite, faz a prova e não passa. Faltaram alguns pontos. Acontece, é a vida. Mas aí vem a malandragem. Em vez de sentar na cadeira e estudar mais para o ano que vem, você vai lá na reitoria da universidade e convence o reitor a fazer o seguinte: olha, baixa a nota de corte. Baixa ela até chegar na minha nota. O reitor, por algum motivo bizarro, aceita. A nota de corte despenca. E aí você sai na rua, gritando para todo mundo: passei em medicina, sou doutor.
Pergunta: você ficou mais inteligente? Você aprendeu mais? Não. Você apenas fraudou a régua. Parece absurdo, né? Pois é exatamente isso que o governo fez com as contas públicas, com o nosso dinheiro. E isso não é só uma metáfora. A fraude tem nome e tem número. Veja os dados do próprio Tesouro Nacional. O rombo real, o déficit de 2025, foi de 61,7 bilhões de reais. Bilhões. Mas por causa da nova lei, o tal do arcabouço fiscal, o governo simplesmente descontou 48,7 bilhões de reais em despesas dessa conta. Eles fingiram que esse gasto não existiu. Resultado? No papel, na propaganda, o rombo virou meta cumprida. É uma enganação que insulta, né, a nossa inteligência. Mas aí você pergunta, para cobrir esse rombo todo, de onde vai sair o dinheiro? Ah, a resposta deles é linda. Tá na ponta da língua. Vamos taxar os super ricos. É uma história bonita, né? Tira do bilionário para dar pro povo. Só que tem um problema gigantesco nessa história. Continue assistindo, porque eu vou te provar com os próprios planos deles que quando eles falam super ricos, eles estão na verdade olhando para o seu bolso, para a sua pequena empresa, para o seu patrimônio. A conta dessa fraude não vai chegar para o bilionário, ela vai chegar para você. E a prova de que a conta vai chegar para você começa com a fantasia mais sedutora que a esquerda vende. É aquela ideia de que podemos resolver os problemas do Brasil apenas taxando os ricos, os bancos, as grandes empresas. Parece bonito, não é? Mas como o gênio e prêmio Nobel de Economia Milton Friedman já ensinava, não existe almoço grátis. Todo e qualquer imposto, no fim das contas, recai sobre as pessoas. Sobre gente como eu e você. Pensa comigo, pessoal. O governo aumenta o imposto do banco. Você aí do outro lado realmente acha que o banqueiro vai tirar do próprio bolso para pagar essa conta? Claro que não. Ele simplesmente aumenta os juros do seu empréstimo, do financiamento do seu carro, da sua casa. O custo é repassado, sempre. Mas o exemplo mais claro que você sente na pele toda semana é o do combustível. O governo aperta a Petrobras, mexe nos impostos lá em Brasília, inventa uma história bonita. E onde é que o aumento aparece? Na bomba de gasolina, quando você vai abastecer o seu carro para ir trabalhar. A fantasia é do governo, mas a conta no seu bolso é bem real. É o seu dinheiro que está pagando por essa enganação. A essa altura, a pergunta que fica é óbvia. Se a conta sempre chega para o povo, por que eles insistem tanto nessa mesma mentira? Por que repetir uma farsa que todo mundo já sente que não funciona? A resposta não é econômica, é psicológica. E entender isso é a chave para não cairmos mais nesse tipo de armadilha. E a resposta para essa pergunta, pessoal, é o que eu chamo de fadiga de material. Cansaço. E o mais inacreditável é que não sou só eu que digo isso. Vejam, até a Globo está sendo forçada a admitir. A jornalista Malu Gaspar usou a metáfora perfeita, e eu quero que vocês prestem atenção nisso. Ela disse que o governo Lula parece um Opala velho. Pensa naquele carro. Foi um carrão no passado, imponente. Mas hoje faz um barulho infernal, bebe uma gasolina que não tá no gibi, solta aquela fumaça que cega todo mundo. E para andar, não sai do lugar. É um governo que roda em círculos, vivendo de glórias de 30 anos atrás, mas que não entrega mais nada. E para piorar a situação, o motorista desse Opala velho está de salto alto. Relatos dos bastidores, da própria mídia, dizem que o Lula está se achando, com a reeleição garantida. É a combinação mais perigosa que existe, a incompetência do cansaço com a cegueira da arrogância. E é por isso que o Brasil deles não fecha a conta com o nosso Brasil. Porque eles estão olhando para o retrovisor, enquanto nós estamos tentando sobreviver na estrada esburacada que eles criaram. Portanto, pessoal, sejamos claros. A vida real do brasileiro, a sua vida, desmente a cada dia a propaganda mentirosa que vem de Brasília.
A sua dificuldade para fechar as contas não é uma impressão, é o fato. Sua desconfiança não é paranoia, é lucidez. Se este vídeo provou o que você já sentia na pele, então chegou a nossa hora de agir. Compartilhe com mais um brasileiro que precisa ver a verdade. Comente, curta e se inscreva neste canal, porque a nossa missão é fazer a nossa voz ser muito mais forte que a propaganda deles.